Olá, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Eu estou de volta aqui para trazer notícia e poder comunicar a você o que está acontecendo hoje no nosso Brasil, ok? Se você ainda não é inscrito nesse canal, vem aqui no YouTube agora, se inscreve aí, procura aí no YouTube Forasteiro, o Destemido 02, certo? Vou repetir, Forasteiro, o Destemido 02. Aqui no YouTube você vai encontrar lá a minha página na rede social. Mas se você quiser me acompanhar também pelo Facebook, você pode se inscrever lá, né? Me procurar Valdicélio Amâncio da Silva. É o meu nome de identidade. Sou um comunicador, recebo notícias e comunico para outras pessoas, por isso decidi abrir aqui no YouTube uma conta e assim poder comunicar às pessoas aquilo que está acontecendo no dia a dia, né, do nosso Brasil. Não recebo nada por isso, tenho meu serviço independente, sou um comerciante, vendo frutas, mas me achei na obrigação de trazer para o povo aquilo que acontece no dia a dia, na política, né? No campo religioso também, e principalmente também na política, ok? Eu abordo 12 assuntos, na área religiosa também, tenho muito o que dizer sobre isso, sobre as igrejas, e também na área política. Ultimamente estou focado na política e também na palavra de Deus, que a gente nunca pode deixar de lado, ok? Então, se inscreva no canal Forasteiro o Destemido 02 aqui no YouTube e você vai ter conteúdo que você não vai ver na Rede Globo, isso eu tenho certeza. Aqui nesse canal você vai ver conteúdo que você não vai ver na Band, não, né? Aqui são conteúdos que eu boto aí, né? Coisas atuais, né? Sem manipulação, sem emendar, né? Sem fazer aquele jeitinho que as grandes emissoras fazem para poder chegar a você aqui, não. Que a verdade ela vai nua e crua, como se diz o ditado. Eu estou com duas constituições aqui ao meu lado, viu? Vou apresentar para vocês. Primeiro, dá o like aí. Pedir a você que compartilhe. Ajuda a gente, compartilhe meu vídeo. Porque quanto mais você compartilha meus vídeos, as pessoas vão ficar cientes do que está acontecendo. Eu sou denominado bolsonarista, né? A esquerda denominou nós bolsonaristas, mas eu não sou um bolsonarista, certo? Eu sou um patriota, tá bom? Defendo Bolsonaro porque Bolsonaro é meu irmão e ele representa aquilo que o meu anseio, o anseio da minha mãe, dos meus pais, dos meus filhos. Então eu defendo ele, aquele cara lá, ó. Mas eu sou um patriota, comunicador aqui no YouTube. Estou com duas constituições aqui, ok? Compartilha, viu? Compartilha o vídeo, vai lá no joinha, dá um like lá, para que o YouTube entenda que esse conteúdo aqui tem relevância. E tem, viu, gente? E tem. Muitas vezes eu vou falar para alguém aqui que não gosta, que não quer ouvir o que eu vou falar, mas paciência, cada um tem o seu público. Todos os cantores sertanejos têm o seu público de pessoas sertanejas. O cantor de música lenta, ele tem o seu público. O Igor Canário tem o seu público. Nada se perde, entendeu? Então eu aqui também, no canal Forasteiro o Destemido aqui no YouTube, eu também tenho o meu público. Cerca de 220 seguidores. Um abraço para os meus seguidores aqui, todos aqueles. Gente, vai no comentário, comenta lá o meu vídeo lá, certo? Telefona para cá, dá o teu nome. Pode ligar para mim, dá teu nome para eu que eu possa falar. Se você tem algum comércio aí também, fala propaganda para você aqui de graça. Mas o alvo aqui, ó, é política e religião, ok? Bem, eu estou com duas constituições na mão. Tenho essa, Constituição Federal, e tenho essa, a Constituição Divina. Vou ler primeiro aqui o que diz a Constituição de Deus, ok? Constituição de Deus. No livro de Ezequiel, capítulo 2, verso 6. A Constituição de Deus, ok? Olha lá. Eu vou me basear aqui primeiro, porque o que eu vou falar
pode ser que alguns desses ministros hoje, a justiça, me interpretem mal, mas eu quero já dizer para antemão ao Poder Judiciário que eu estou baseado no Código de Deus e no Código dos homens. E primeiro eu quero mostrar aqui no Código de Deus, que é a Escritura Sagrada. Capítulo 2, verso 6. Mas você, homem mortal, você, Deus está dizendo para você, para mim, homem mortal, nós somos homens mortais. É para que ele diz? Mas você, homem mortal, você, forasteiro, homem mortal, não precisa ficar com medo deles. Não precisa. Você, homem mortal, não fique com medo deles. Nem do que eles disseres. Ele o desafiarão e desprezarão. Viver no meio deles será como viver no meio de escorpiões. Olha, o que Deus diz? Olha o imortal, não tenha medo do rosto dele, não tenha medo das ameaças dele, porque conviver com eles é conviver no meio de escorpiões. Mesmo assim, não tenha medo daqueles rebeldes. Por quê? Não tenha medo, homem mortal. Deus está falando com aquelas pessoas que creem nele. Nem de qualquer coisa que ele disser. Diga-lhe tudo que eu lhe mandar. Tenha medo que ele diga. Não tenha medo das ameaças dele, mas diga tudo que eu mandar. Repara o que Deus diz. Isso é o código de Deus, é a Constituição divina. Que ele lhe dê atenção que não. Lembre que ele não são teimoso. Fale, homem mortal. Eu estou mandando, no verso 3, eu estou mandando ao povo de Israel. Então Deus diz o que aqui? Não temas. Fale a verdade. Fale o que eu mando falar. Gente, o perigo todo não é você ir para a cadeia. O perigo todo não é você perder sua liberdade física. O perigo todo, o problema todo, a angústia toda é você estar na liberdade física aqui na rua e estar preso pelo medo de não poder falar a verdade com medo das consequências. Isso é a prisão que mais prende. Então Deus diz, fale, não importa o que eles pensam, que eles mostram a cara feia, que eles ameaçam te prender, mandar a Polícia Federal na tua casa, não importa. Fale. Agora veja na Constituição, Deus diz que a gente tem que falar. Agora veja na Constituição dos homens. No artigo 220. No artigo da Bíblia, é o artigo 2 de Ezequiel e o verso 6, o artigo da Bíblia, que é da palavra de Deus. Agora, do artigo dos homens, no artigo 220, diz assim, manifestação dos pensamentos, a criação, a expressão, a informação, sobre qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão restrição. Ou seja, todos os meus pensamentos, tudo aquilo que eu quiser falar, a Constituição me apoia, ou seja, me dá o direito. No artigo 5º da Constituição dos homens, estou agora aqui, veja que lá no artigo 220, a gente já viu que ali, qualquer pensamento que você quiser falar, o que você tiver de falar, fale. Liberdade de expressão, se dá o nome. Liberdade de expressão, já ouviu falar? É liberdade de expressão? Não? Pois é. A liberdade de expressão existe e está assegurada na Constituição Federal. Ninguém pode proibir de você falar qualquer coisa. E se você falar alguma coisa que venha agravar alguém, existe os trâmites dos processos legais, porque já tem dispositivo, porque se você agravar ou acusar uma pessoa de algo que ele não fez, né, ou levantar uma calúnia, tem um dispositivo para ele. Agora, um poder judiciário poder censurar, não. No artigo 5º da lei diz assim, ó,
no artigo da Lei dos Homens, no artigo 5º, no inciso 3. Ninguém será submetido a todo... Não. No artigo 6º. No artigo 5º, no inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. É assegurado ao direito. Ninguém será submisso à tortura. É livre a manifestação dos pensamentos, sendo vedado o animado. É livre a manifestação dos pensamentos. Aqui a lei nos assegura a você manifestar o que você pensa. Não é crime. Não tem crime você expressar o que você pensa. A lei assegura. Então, eu me baseei aqui na Constituição Divina, que é as Escrituras Sagradas, que vem diretamente do nosso Pai Supremo, que é o Deus, Criador do céu e da terra. Ele mandou e a gente não pode calar, porque se a gente calar, a gente vai ter tido como covarde e vamos perder a vida aqui e ainda vamos para o inferno quando Jesus Cristo voltar. Eu prefiro perder a vida aqui, sofrer as consequências aqui, do que perder a salvação por ser um daqueles que teve medo dos homens. Pedro, um certo servo do Senhor chamado Pedro, as autoridades chegou para ele e disse: nós pedimos, nós ordenamos que não fale em nome desse Jesus aqui em Jerusalém. Você pode ir na Bíblia e você vai ver essa passagem. E Pedro chegou para os doutores da lei, para um ministro daquela época, né? Os ministros do templo, os ministros da nação ali em Jerusalém e região. Pedro disse: importa obedecer a Deus do que aos homens. Olha a resposta de Pedro para as autoridades daquela época, que homens da capa preta, vamos dizer assim. Importa obedecer a Deus do que aos homens. E eu quero dizer aqui para o senhor Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte, e todos os ministros da Suprema Corte: importa obedecer a Deus do que a vocês. Gente, o que está acontecendo no nosso Brasil hoje é coisa deste mundo mesmo, não é de outro mundo não. É coisa deste mundo mesmo. Então a gente não pode mais obedecer à Constituição. Ou seja, Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte, está desafiando todos os brasileiros e até as Forças Armadas. Eu pergunto: quem é esse espírito que está em Alexandre de Moraes? E nesses ministros todos que ali estão? Eu já não tiro mais aqui André Mendonça. Eu não tiro não. Eu vou incluir os 11 ministros. 11. Não vou tirar aqui Cássio Nunes. Sabe por que eu não vou tirar, gente? Ah, mas foi ministro de Bolsonaro. Sim, e daí? Eu tenho a minha opinião. Ah, não é porque Bolsonaro botou os ministros lá que agora que eu vejo a negligência deles, o silêncio deles, e aceitar porque foi Bolsonaro que indicou. É assim, é? Não. Eu tenho a minha opinião. Cássio Nunes e André Mendonça, 2 ministros colocados por Bolsonaro na Suprema Corte, que diante de uma aberração do que está acontecendo no Brasil, eles estão lá, quieto, silêncio, na Suprema Corte. Então, eu posso dizer que são 9 ministros? Não, é os 11 ministros que estão aí fechados contra a população brasileira, porque a gente não vê um ministro desse se manifestando contra os absurdos do senhor Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte. Cadê o ministro de Bolsonaro? Cadê o ministro de Bolsonaro? Cadê o super pastor da Suprema Corte? Que está calado, senhor André Mendonça? Cadê Cássio Nunes?
ministros que Bolsonaro botou lá estão calados. Aliás, o senhor Cássio Nunes estava na fila para receber o Luiz Inácio Lula da Silva quando esteve aí na Suprema Corte. Deu as boas-vindas. O senhor Cássio Nunes, o senhor deu as boas-vindas ao Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República, um ex-presidiário, eleito aí por meio de um protesto forte da população que estão em frente aos quartéis, senhor ministro da Suprema Corte, Cássio Nunes. Com todo respeito, por que vocês estão calados? Diante dos absurdos que acontecem aí dentro da Suprema Corte. Esperar esse silêncio da Carmen Lúcia já não me incomoda. Esperar esse silêncio do senhor Gilmar Mendes também já não me incomoda. Dias Toffoli, senhor Lewandowski. Agora, esperar esse silêncio de dois ministros colocados por senhor Jair Messias Bolsonaro, como o senhor André Mendonça, o pastor, e o senhor Cássio Nunes. Esse silêncio nos incomoda, sim, nos incomoda, pelo menos a mim. Não sei se incomoda vocês, meus seguidores, patriotas, mas o silêncio de André Mendonça, o silêncio de Cássio Nunes na Suprema Corte incomoda, sim, a população brasileira, inclusive a mim. Então, fale! Será que os senhores vão ser punidos? Os senhores vão perder a toga porque vão se manifestar contra esses absurdos que acontecem pelo senhor Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte e presidente da Justiça Eleitoral, que quer que a gente engula um resultado de uma eleição que está aí em meio a um protesto no mundo todo. Porque o resultado das eleições do Brasil não está em protesto só por o brasileiro, não. Não. O resultado das eleições de 2022 está em protesto pelo mundo todo, inclusive pelo Catar, aonde vai ser insediada a Copa do Mundo. O povo do Catar, os grandes lá do Catar, o presidente, não sei se lá é presidente, eu não sei se é presidente, não sei como é que é uns caras de vestidos lá, né? Eles não reconheceram o resultado das eleições lá no Catar, aonde diz que Lula está lá. Mentira, Lula não está no Catar, Lula foi para o Egito, e eu tenho para mim que ele não vai votar nem tão cedo enquanto não sair esse resultado aí, se senta ou não senta na cadeira presidencial. Então, não é só no Brasil, e os senhores estão quietos, senhores ministros. André Mendonça, o pastor André Mendonça. O que é que a escritura diz, senhor André Mendonça, senhor pastor, ministro e pastor? Porque eu sei que o senhor tem que usar as duas partes aí. Se o senhor for um verdadeiro cristão, que eu não vou dizer que é pastor, porque pastor para mim não é o senhor, pastor para mim é Jesus Cristo, só existe um pastor que é Jesus Cristo. Mas já que o senhor aceita esse título de pastor, o senhor tem que se comportar como cristão aí. E o cristão não se cala, seu André Mendonça, ministro da Suprema Corte. Um cristão não se cala, mesmo diante das ameaças, mesmo diante das fogueiras, mesmo diante de uma ameaça das covas dos leões, da fornalha de fogo. E os senhores estão calados. Mas lembre-se que se o senhor calar, as pedras clamarão, disse Jesus. Então aqui, os ministros da Suprema Corte, 11 ministros da Suprema Corte, contra a população brasileira,
contra a população brasileira. Porque o silêncio do senhor André Mendonça, dos outros 9 juízes, a gente já sabe. Esses homens vêm sentados nessa cadeira há muitos anos. A gente já sabe, nós brasileiros, patriotas, temos que respeitar a Constituição, sim, mas não podemos calar diante de tanta aberração que acontece. Agora, o que eu estou chamando a atenção aqui nesse vídeo, no meu canal, é o senhor André Mendonça e o senhor Cássio Nunes, vendo tantas barbaridades acontecendo por um dos seus pares, ou vários dos seus pares, e não dizer nada, e não vir na tribuna da Justiça Eleitoral. Eu sei que o senhor diz que o senhor só se pronuncia nos autos, mas não é isso que a gente está vendo aí. A gente está vendo pessoas se pronunciando fora dos autos. Infelizmente, fabricando leis, prendendo, soltando. E soltando não, prendendo, né? Prendendo jornalista, prendendo, fechando conta. Os senhores estão calados, senhores ministros. André Mendonça, Cássio Nunes, o que é que vocês estão fazendo diante dessa aberração? 43 empresários com as suas contas bloqueadas pelo ministro e os senhores estão calados aí. Os senhores estão calados, com medo. Por que vocês assumiram essa toga? Essa toga tem uma maldição. Que pastor vira convincente. O senhor está calado, diz que quem cala consente. O senhor tem que se manifestar. Porque o senhor é ministro. O senhor foi colocado para isso aí. Ou não pode se intrometer? É isso que não pode se intrometer em uma decisão de outros ministros? Não pode nem falar contra, publicamente? As aberrações que acontece? Deus se levantará contra esses 11 ministros da Suprema Corte. Porque se vocês não falar, a gente daqui iremos falar. Um abraço para todos aqueles que me seguem no YouTube, meus seguidores. Multiplica o vídeo, compartilha. E só lamento pelos 11 ministros da Suprema Corte. Só lamento. Porque assim como Deus derrubou Nabucodonosor, quando batia no peito naquele jardim suspenso na Babilônia, e gritou de si para si: essa não é a grande Babilônia que eu construí com meu próprio poder? Foi essas palavras de Nabucodonosor. E hoje nós temos vários Nabucodonosor na Suprema Corte. E um deles chama o senhor Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte e presidente da Justiça Eleitoral. Lamento, senhor ministro. Mas como caiu Nabucodonosor naquela época, o senhor também cairá. Assim como Nabucodonosor caiu, senhor ministro, na época e Deus fez o comer capim, durante 7 anos, o senhor ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, junto com seus pares, irão cair também. Deus acima de todos e Brasil acima de tudo.